Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Eu sou diretora do Bengala Verde Brasil e hoje nós vamos conversar aqui sobre o ensino de idiomas inclusivo vindo de uma educadora com deficiência visual. Eu sou host desse podcast, que é o Bengala Verde no Ar. Sigam, compartilhem, curtam e muito mais. Dá um oi pro pessoal, Catherine. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E gratidão, Cecília, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, hoje o Bengala Verde no Ar vai falar sobre idiomas, como é aprender idioma tendo uma deficiência visual. Será que é fácil? Será que é difícil? Quais são as adaptações necessárias? Vocês não podem perder. Eu sei que tem muita gente com deficiência visual que tem dificuldade de aprender idiomas, então eu espero que este episódio ajude vocês. O Bengala Verde Brasil é uma associação sem fins lucrativos que tem dois objetivos principais: conscientizar a população sobre o que é a baixa visão e trazer qualidade de vida para as pessoas com baixa visão. Nesse objetivo de trazer qualidade de vida para as pessoas com baixa visão, a gente faz trabalhos como este podcast, como reabilitação, como pesquisas, eventos de confraternização e muito mais. Se você quer saber mais sobre o Bengala Verde, siga a gente em todas as redes sociais, inclusive no Instagram, @Bengala Verde. Este episódio é patrocínio da Roche Brasil, então obrigada, Roche, pela oportunidade da gente estar aqui hoje e da gente poder fazer esse podcast que está trazendo tanta informação de qualidade para quem está nos assistindo. Bom, eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu tô com a minha boa e velha camiseta do Bengala Verde, que é verde, escrito em branco Bengala Verde, com um olho em branco e com uma bengala imitando uns cílios, como se fosse um olho fechado. Além disso, eu sou uma mulher ruiva, de pele clara, olhos castanhos escuros, sobrancelha arqueada, nariz pontudinho, lábios finos. Aqui tá frio em São Paulo, então eu também tô com uma blusa branca assim embaixo, né, da minha blusa do Bengala Verde. E atrás de mim tem um vidro com uma luz meio verde, assim, um vidro chamuscado. Eu tô aqui dividindo a tela com a nossa convidada, Catherine, e então vamos lá para o papo com essa professora que tem baixa visão e que ensina pessoas com baixa visão. Catherine, se você puder fazer sua audiodescrição para o pessoal. Certo, então eu sou uma mulher de pele clara, tenho 1,73 m, por volta de uns 67 quilos. Sou loira, loira escura, tenho os cabelos compridos, lisos e um pouquinho onduladinho nas pontas. Hoje eu estou usando uma blusa preta de manga comprida e um blazer vermelho por cima, porque aqui em São Paulo, como você disse, está um pouquinho mais fresquinho. E o que mais que eu posso falar? E estou usando um batom rosa, rosa mais escuro. Ah, muito bem, maravilha, Catherine. Eu gostaria que a gente começasse essa conversa se conhecendo. Então, se você puder me contar um pouquinho da sua história, de quem você é, até para o pessoal de casa entendendo, né? Certo. Então, eu nasci em São Paulo mesmo. Eu já nasci com baixa visão. Eu tenho atrofia do nervo óptico. O principal motivo é a atrofia do nervo óptico, mas junto a isso eu tenho miopia, astigmatismo, mas a maior parte é atrofia. Então, eu nasci em São Paulo e depois as coisas foram surgindo e eu mudei para o exterior e acabei ficando 14 anos no exterior, mas em épocas diferentes da minha vida. Primeiro eu fui para a França, depois para a Inglaterra, depois para a Bélgica. E em 2012 eu voltei para Vinhedo, que é a cidade do interior aqui de São Paulo, onde eu fiquei até 2013. Então, não, eu voltei em 2012 e fiquei até 2023, isso. E 2023 eu vim para São Paulo e continuo até hoje. Ah, então você está em São Paulo há pouco tempo. Eu já morei em São Paulo quando eu era pequena, mas agora eu voltei e estou aqui há quase 2 anos. Tá, entendi. E como é que é essa experiência de vida de morar em tantos lugares e culturas diferentes? Eu nunca imaginei de sair, de ir para o exterior. Quando eu era pequena, eu sempre falava, eu vou ficar aqui no Brasil, eu amo o Brasil, não vou deixar minha família. A minha irmã foi primeiro. Não, minto. Primeiro nós fomos, eu, meu pai, a minha mãe e a minha irmã, porque o meu pai foi enviado para a França para trabalhar lá. E isso eu tinha 9, 10 anos. Aí ficamos lá 3 anos.
voltamos para cá. Depois, quando eu tinha uns 21, eu fui para a Inglaterra, mas eu fui sozinha para fazer um intercâmbio de 1 mês, 2 meses, e acabei ficando 3 anos. Depois voltei para o Brasil, fiquei alguns meses, já fui para a Bélgica, para Nossa. Bruxelas, para visitar minha irmã, e acabei ficando lá por 8 anos. Então as coisas foram surgindo, não foi nada planejado, eu só fui aproveitando as oportunidades. Tá certo. E para o pessoal de casa entender, você disse que a sua deficiência é desde nascença, mas ela é degenerativa, vai piorando ao longo do tempo ou não? Ela está estacionada? Olha, por enquanto ela está estacionada, mas os médicos dizem que pode piorar com o tempo. Mas eu não fico prestando muita atenção em números, em porcentagem, quanto que eu enxergo, quanto que eu deixo de enxergar. O importante é o que eu consigo fazer. Eu não presto muita atenção no que os médicos falam. Assim, é claro que a gente tem que se preparar, né? Se um dia a minha visão diminui, mas não é uma coisa que eu fico focada e pensando, ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu sou deficiente visual. Uhum, entendi. E como é que foi ser uma pessoa com deficiência visual nesses diferentes países? A forma de tratamento é diferente? Tem alguma outra questão ou é meio parecido? É engraçado porque quando eu era pequena não tinha muito assim, não ficava pensando, ai, eu sou deficiente visual, como o pessoal vai me acolher lá fora. Não passava isso na minha cabeça. Eu Para mim era tudo tão normal, eu fazia tudo da minha forma. Mas lá eu fui conhecendo aos poucos as coisas também, porque aqui no Brasil os meus pais não tinham muito conhecimento de que eu poderia usar na escola. Então, na escola aqui, eu usava uma lupinha vezes 10, né? E a gente quase beijava o livro, e assim eu fiz toda a minha escolaridade. Aí, quando a gente foi lá para o exterior, que eu comecei a ver o que tinha de bom, de tecnologia para as pessoas com deficiência, porque eu comecei a participar de associações, mais na Inglaterra, no RNIB, que é uma associação para deficientes visuais, e na Bélgica também, na Ligue Braille, que me ajudou bastante com cursos e com tecnologia, tanto para casa quanto para o trabalho. Então você fez seu processo de reabilitação lá fora. Sim, aqui eu ia na Dorina, eu fui na Dorina outro dia, assim, o ano passado eu até voltei na Dorina e vi um desenho de quando era pequenininha e que ainda estava lá nos arquivos. Ai, que A Dorina bonitinha! A Dorina me ajudou bastante no começo com acompanhamento escolar, mas essa parte tecnológica mesmo eu conheci lá fora. Entendi. Nossa, muito interessante. E Como, como é que, no meio dessa história toda, você decidiu ser professora? Como é que a gente chegou nessa página de ensinar idiomas? olha, eu nunca imaginei que eu fosse professora. Primeiro que eu era extremamente tímida na escola, eu não conseguia nem levantar a mão para pedir para ir no banheiro, e foi surgindo, assim, foi surgindo com o tempo, porque eu sempre gostei de idiomas. Desde pequena eu gostava do inglês, então eu escutava uma música no rádio, né, no carro, eu já tentava entender, nossa, o que está falando? Deixa eu pegar a pronúncia. Então, essa paixão por idiomas eu já tenho desde pequena, bem pequena mesmo. Agora, ela surgiu quando eu voltei, ah, de ser professora, quando eu voltei da Bélgica, para falar a verdade. Porque antes eu trabalhei como massoterapeuta, trabalhei como recepcionista no Hilton, em Bruxelas. Eu fiz diversos tipos de trabalho antes de ser professora. Fiz trabalhos voluntários, trabalhei como guia no museu na Inglaterra, falando outros idiomas. Professora mesmo foi vindo com o tempo, quando eu voltei de volta, quando eu voltei para o Brasil. Você fala quantos idiomas? Atualmente eu estou praticando mais, bom, o português, que é a minha língua nativa, eu dou aulas de inglês e francês. Mas lá na Inglaterra, como hobby, porque eu sou apaixonada por idiomas, cada dia da semana eu estudava um idioma diferente. Então eu trabalhava das 9 às 5 e das 6 às 8, das 6 às 9 eu ia para a escola. Cada dia era uma escola diferente para um idioma diferente. Eu aprendi Ah, assim só por hobby mesmo, que eu queria saber como que é o russo, o alemão, o italiano e o espanhol, isso que eu fiz. Hoje em dia eu não falo porque eu não pratico, não tenho oportunidade, né, de praticar esses idiomas. Então, eu permaneci mesmo no inglês e no francês. tá. Uau, que incrível. Muitos idiomas, muitas línguas você aprendeu.
Eu gosto, é uma coisa que eu gosto, mas tem outras coisas que eu também não tenho facilidade, não. Por exemplo, para história, geografia, mas para idiomas eu gosto bastante. Que bacana, muito interessante. E por que você escolheu estudar idioma? É por gostar mesmo, como se fosse um hobby? É por gostar, sempre gostei, desde pequena. E lá na Inglaterra, eu acho que começou na Inglaterra. Como eu era estudante, eu tinha desconto nos cursos. E eu sempre amei fazer curso. Eu faço um curso, termino, começo outro, né? E ainda falando que tinha desconto, foi um incentivo. Bacana. Ficou- E Aí eu aproveitei. sim, entendi. E você sentiu alguma dificuldade por ter baixa visão para aprender todos esses idiomas? Não, o que eu fazia? Ah, Quando era necessário, ou a gente ampliava, né, os livros, o que a professora dava, a gente ampliava em folha 4, não, em folha 3, aquela folha bem grande. Grandona, né? Uhum. Tanto quanto eu aprendia piano também, a gente ampliava as partituras. E eu lia com a lupa que eu tinha naquela época, né? Que era uma coisa, aqui no Brasil era uma coisa bem precária mesmo. Então, na escola foi assim, foi muito esforço, muita dedicação. Nunca repeti de ano, mas estudei sempre muito, muito, muito. Uhum. E era sempre com a lupinha aqui no Brasil e com ampliação. E também depois eu descobri que eu podia pedir mais tempo para fazer as provas. Então isso também me ajudava, mas com o tempo eu fui fazendo as coisas tão rápido que eu nem precisava mais desse tempo extra. Entendi. Então você teve adaptações ao longo da vida, mas elas foram, sendo assim resolutas para você. No final você não tinha tanta dificuldade assim, né? O que acontecia é que todo lugar que eu ia, eu era a única pessoa com deficiência visual. Então eu já sabia, eu falei, nossa senhora, você é a única. E isso era cansativo, porque primeiro eu tinha que saber quais eram as minhas necessidades, para depois explicar para as pessoas como elas podiam me ajudar. Porque as pessoas até querem ajudar, mas elas não sabem como. Então precisava me conhecer muito bem, saber o que eu tinha que fazer para saber como que elas podiam me ajudar. Então, na maioria das vezes, eu que falava, olha, a gente pode fazer isso, aquilo, aquilo. Entendi. Justo. É, realmente, às vezes as pessoas não sabem como e a gente tem que ficar ensinando. É, pode vir a ser cansativo mesmo, mas é bem necessário, né? Eu fico feliz de saber que mesmo morando em muitos países, você teve boas vivências, né? Experiências onde você foi incluída de certa forma, né? Sim, e como eu disse lá na Inglaterra e na Bélgica, eu conheci essas associações para deficientes visuais que me ajudaram muito, tanto com aparelhos em casa, quanto para aparelhos para o trabalho, porque na Bélgica, por exemplo, eu comecei a trabalhar no Hotel Hilton e eu precisava de uma adaptação, precisava de uma tela maior, de uma lupa. Então, eles tiveram todo esse trabalho de ir lá no trabalho, né, os funcionários, para explicar que eu tinha exatamente, quais eram as minhas necessidades, para a gente adaptar o local de trabalho. E Entendi. na Inglaterra também. Na Inglaterra foi muito legal, porque foi tudo novo. Eu falei, nossa, uma balança que fala, como que chama? A watch, um relógio falante, nunca tinha visto isso, eu achava o máximo. Aí eu fui descobrindo aos poucos. E lá na Inglaterra, o governo ele dá até uma ajuda financeira, mesmo que você não trabalhe, só por ser deficiente visual, você tem uma ajuda financeira que ajuda muito assim mensalmente. Que Então, bacana. Mas você tem que ser cidadão inglês ou só morando lá você consegue? não, eu tinha nacionalidade alemã também. Eu não sei se, não sendo nacionalidade europeia, também teria esse benefício, né, de ter mensal. Mas isso é só procurar que eles dão informação. Muito legal, nossa, incrível. E como que é atualmente a sua rotina como professora? Olha, é bem corrido, mas é gostoso, eu gosto. Então, eu que faço tudo, como eu sou autônoma, então eu organizo minha agenda, eu falo com os clientes, faço as propagandas no Instagram, no Facebook, programo, né, qual vai ser o valor todo ano. Então, eu que faço tudo. Tanto que eu sou divorciada, então não tem ninguém para me ajudar aqui.
Eu posso pedir uma ideia ou outra para alguém da família, mas eu tenho que ser criativa e bolar as coisas. E você dá aula para todas as idades? Como é que é? Sim, eu comecei dando aulas em escolas de idiomas, lá em Vinhedo, depois eu dei aulas em colégios particulares, por exemplo, no Anglo, no Red Balloon, e até hoje eu já dei aulas, assim, desde os 6 aos 87 anos. E eu escolhi ser autônoma porque veio a pandemia, logo após a pandemia, não, durante a pandemia eu escolhi ser autônoma. Porque assim eu podia continuar dando aula de onde eu estivesse, de onde as pessoas estivessem, né? Mesmo sem poder sair de casa. Uhum. E por conta de você ser uma professora com baixa visão, você tem alguma estratégia de adaptação para você dar a aula, não? Ah, eu tenho a minha lupa portátil. Ah, em casa, eu uso o meu computador com a lupa. Eu tenho um laptop na minha frente, que eu coloco assim a câmera bem grande, eu tô te vendo aqui bem grande. E do meu lado direito tem um outro computador com uma tela, uma lupa também. Então eu uso o Google Meet e o WhatsApp Web, onde eu escrevo as coisas para os alunos. E quando eu dava aula presencial nas empresas ou nas escolas, eu também pegava a lupa portátil, que é aquela que você carrega na eletricidade por 2 horas e depois dá para usar, carrega de novo. E a tecnologia, então, te ajuda super a conseguir dar a aula, né? Pelo que eu estou entendendo, você usa a tecnologia quase que o tempo todo para fazer o seu trabalho, né? Ah, com certeza. Nossa, isso me ajuda demais. Eu agradeço demais essa tecnologia, porque eu lembro como era difícil quando era pequena a leitura. Agora, com essa. Eu não tenho mais aquelas dores de cabeça, assim, de explodir, de ter que ficar no quarto escuro, porque também tinha acessibilidade ao sol, então fazia educação física, ia para casa, nossa, cabeça explodindo. Hoje é muito raro ter uma dor de cabeça devido a esses auxílios. Os aplicativos no celular hoje ajudam muito. Que legal. Nossa, muito interessante. É bem bacana, assim. Eu nunca tinha conversado com uma professora de idiomas que tem uma baixa visão, então tô aprendendo muito aqui te ouvindo falar. Ah, sim. Você já chegou a sofrer algum preconceito, né, nessa vivência como professora por ter baixa visão, por usar esses recursos? Olha, eu nunca, por ser professora com os meus alunos, não, eles sempre me respeitavam. Eu sempre recebi muito carinho dos meus alunos. Chegava assim no final do ano, recebia um monte de desenho, principalmente das crianças pequenas, das crianças de 6, 12 anos. Ah, teacher, eu trouxe um presente para você, era um desenho. Nossa, eu tenho, até hoje eu tenho uns desenhos guardados aqui. Que legal. E de alunos, não, eu sempre recebi muito respeito dos alunos, dos professores, assim. Talvez, assim, eu acho que são mais de adultos, assim, do dia a dia, que às vezes não entendem, né? Situações do dia a dia que você fala, meu Deus, como pode? Mas é por falta de informação da pessoa. Uhum, uhum. Por Entendi. exemplo, dando um exemplo no metrô outro dia, eu estava indo trabalhar, né, como é que porque eu também trabalho como massoterapeuta, estava indo para um evento como massoterapeuta, e só que minha camiseta estava um pouco coberta porque estava frio, estava com a jaqueta por cima e com um ar de girassol. Sentada no banco para os deficientes visuais para a terceira idade, né? Para quem pode sentar naquele banco. E um senhor ficou muito bravo, mas por que você está nesse banco? Tem um senhor aqui na sua frente querendo sentar, o moço nem queria sentar, ele falou. E você está aí sentado, eu falei, o senhor sabe o que é esse colar de girassol? Aí ele não quis nem me escutar. Nossa, e começou a gritar no metrô, ah, porque ela está sentada no banco e não dá lugar para ninguém. Eu falei, meu Deus do céu. É mais de ou então na fila do supermercado, né? Você entra na fila preferencial, o pessoal fica te olhando, o que você está fazendo aqui? Daí tem que explicar, olha, você tem que sentir visual, então você fica aqui, na fila do banco, a mesma coisa. Mas agora, como eu sempre vou nos mesmos lugares, as pessoas já me conhecem, os funcionários, pelo menos, né? Mas vira e mexe tem que explicar, olha, eu sou deficiente visual, eu estou aqui e tal, né? Porque senão já começam a olhar com cara feia. E suas aulas são todas online? Agora sim, todas online, porque eu estou em São Paulo, e em São Paulo tem um trânsito, mas o que a gente perde, se deixar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, se for, né, na casa do aluno, se o aluno vem em casa. Então, eu acho mais prático dar aulas online.
Mas em Vinhedo eu dava aulas presenciais antes da pandemia, em escolas, na Você tem um casa do aluno ou em empresas. Entendi, você tem um trabalho meio que híbrido, um pedaço que é o curso de inglês você dá e francês você dá online e a massoterapia presencial, mais ou menos isso? Isso, a massoterapia é presencial. Os clientes vêm na minha casa com a massoterapia, mas são pessoas que moram mais aqui perto da minha casa, ou eu vou na casa das pessoas também. Mas com a massoterapia mais aqui no, na redondeza, não vou muito longe, por E enquanto você não. também faz a massoterapia como autônoma? Sim, como autônomo. E aí você tem tipo, um Instagram de massoterapia, um Instagram de inglês, ou as pessoas sabem que você é massoterapeuta e vem organicamente o pessoal? Não, com a massoterapia eu tomo um pouco mais cuidado, então é mais por indicação, porque às vezes as pessoas confundem massoterapia com massagem mais, né, voltada para mais outra coisa. Então, a massoterapia, como é aqui na minha casa, é realmente quem indicou com pessoas de confiança mesmo. Eu não tenho um Instagram para Tá, massoterapia. tá. Não, super entendo, realmente é algo que tem que tomar cuidado mesmo. Até porque é sua casa, você tá sozinha, né? Acho que tem que tomar cuidado. E você já teve alunos com deficiência visual ou com algum outro tipo de deficiência nesses cursos de inglês que você dá? Eu já tive pessoas com baixa visão também em outros países, né, no Canadá, na Inglaterra, na França, mas assim, nada que impediu de fazer o idioma. Cada um com seu nível de visão. Mas eu tive com baixa visão, assim, que usasse lupa, né? Lupa normal ou lupa no computador. Há pouco tempo que eu comecei a ter contato com meus amigos que usam leitores de tela. Eu falei, nossa, mas que legal! Leitor de tela, eu também poderia dar aula usando leitores de PDF, mas ainda não tinha tido, assim, procura por pessoas que usassem leitores de tela. Também tem pessoas que têm, assim, muito medo de se comunicar, então elas vêm com aulas particulares para tirar esse medo, pessoas com TDAH, com falta de concentração, e muitos casos. Cada aluno é único, então, mas Você vai fazendo a nada impede adaptação personalizada, né? Nada impede de ter aula. A gente sempre acha um jeitinho de adaptar e é muito gostoso ver o aluno saindo do zero e depois sai voando. Eu até falo, olha, agora você está pronto, pode sair voando. Seja independente. Que demais. Você acha que aprender um idioma, a pessoa tem que manter aulas para sempre estar ali ativa? Ou a partir do momento que ela chega num patamar específico, ela não precisa mais recorrer a aulas? Como é que é isso? Não, é bom ter aulas, porque tem pessoas que têm aulas para objetivos específicos, ou para passar uma prova, ou para viagens, para uma entrevista de trabalho. Então, cada um tem o seu plano, né? A gente traça um plano de aula. Mas quando eu vejo que o aluno está pronto, eu falo, olha, você está pronto, se você quiser, você continua, mas pode voar. Não, eu não gosto que o aluno fique dependente de mim. Falo, olha, agora está na hora de você, né, vai viajar, continua praticando sozinho. Às vezes eles param o curso e depois voltam só para relembrar um pouquinho, praticar mais a conversação. Mas Nossa, é interessantíssimo. comigo, normalmente eles ficam no máximo 2 anos e meio, porque realmente eu quero que eles saiam voando também, não fiquem dependentes de mim. Entendi, maravilha. Eu tô te ouvindo contar essas experiências e como é que não é. Fiquei pensando na minha experiência, né? Com idiomas foi bem traumática. Espanhol, eu gostava muito de algumas novelas mexicanas quando eu era pequena, e eu assistia em espanhol porque eu queria assistir as novelas antes delas serem lançadas aqui. Então acabou que eu fui acostumando o ouvido e nunca tive trava. Mas o inglês, eu estudava em escola de inglês que tinha assim a aula do dia, e aí tinha sempre imagens, e aí você tinha que, a setinha, sei lá, a setinha indicava para o fogão. Né? Ah, hoje nós vamos aprender sobre cozinha. Aí a setinha indicava para o fogão, a setinha indicava para o micro-ondas, né? E eu não via a setinha. E daí eu errava o Ai, que que era, né? E aí eu ficava, nossa, gente, eu não consigo aprender. Aí me colocaram em uma aula particular, porque eu não estava conseguindo seguir a turma, né? E aí eu tinha um outro problema que era
os professores falavam: "Ah, vamos começar assistindo o filme, você vai lendo a legenda em português para ir entendendo algumas palavras que você ainda não sabe o significado, e depois a gente põe a legenda em inglês". Só que a minha baixa visão sempre foi bem baixa, assim, não dava para ler a legenda, não eu até enxergava a legenda na época, só que eu não conseguia ler na velocidade que passa em um filme. Ai, nem eu. Para mim era péssimo. Nunca consegui ler legenda na minha vida. Nossa, eu nem ia em cinema porque eu falei, gente, como que eu vou assistir um filme legendado? Tudo bem, ainda enxergo o que está naquela tela gigante, mas a letra eu não enxergo. E depois que eu comecei a aprender o inglês, nossa, foi um alívio tão grande o inglês e o francês. Eu ia no cinema, ai, era um alívio, ai, estou entendendo tudo, não preciso dessa legenda. Nossa, e realmente, quando usa imagens, eu também fico perdido. Falei, meu Deus, não, tem que ser uma coisa adaptada para você, né? É, Com mais áudios, com repetição de palavras. Por isso que eu costumo falar que são aulas personalizadas. com certeza. Eu vou pegando o jeitinho da pessoa e depois, puf, deslancha. E aí eu fiz inglês dos 9 aos 17, fui até o último nível lá da escola. Uhum. Mas sentia assim que não ia, sabe? Eu fui até o final, mas não me sentia pronta, e aí, só adulta, fui fazer inglês particular de forma adaptada, e hoje em dia me sinto muito mais preparada, falo, tudo mais. Mas Ah, assim, eu fico pensando o quanto que esse método mais tradicional, pelo menos o método que eu tive acesso de ensino de idiomas, péssimo para uma pessoa com baixa visão, né? Assim, ai, com não é que eu não tinha como aprender, eu não tinha acesso ao método, né, adequado, né? Tinha essa questão. exato. É, não era adequado para as suas necessidades. Aí realmente fica cansativo e a pessoa acaba se desmotivando. E acaba sendo até um pouco traumático, né? Você fala, nossa, não tem como ler legenda. E eu não leio legenda até hoje, imagina, não tem como. Só com audiodescrição mesmo. Exatamente, é exatamente isso. E me fala mais uma coisa, como você acha que a acessibilidade pode ajudar as aulas de inglês? Olha, eu acho que ajuda muito, viu? Principalmente esses aplicativos agora, leitores de PDF, arroba voz, o Gemini, que também começou ultimamente, ajuda muito, porque você tem o PDF, você tem o livro físico, dá para você escutar, né, o que está escrito, para a gente praticar, e para escrever, se você tem já a habilidade de escrever no teclado, também ajuda, a gente escreve no WhatsApp Web. Bom, enfim, para cada pessoa trabalha de um jeito. Então, geralmente eu faço uma aula experimental para entender as necessidades do aluno, e depois eu vejo como que a gente pode adaptar essas aulas para você da melhor forma possível, né. Sensacional. E para quem faz aula, talvez, em escolas de inglês, né? Ou algum professor que, que, de inglês que está se deparando aqui com esse tema, porque tem um aluno que nunca deu aula. O que, que a pessoa pode fazer para tentar adaptar o processo de aprendizagem para a pessoa com deficiência visual, assim? A primeira coisa, eu acredito que seja, por exemplo, se eu fosse aluna e eu estivesse numa escola nova, para mim ia ser super legal se a pessoa viesse e falar, nossa, Caterine, me explica direito, como é a sua visão? O que que você enxerga? O que que você não enxerga? O que que a gente poderia fazer para te ajudar? Tudo bem, isso o aluno daria informação, mas o que é legal também, a pessoa, o próprio pedagogo, já ter essa informação também com ele, já ter participado de palestras, né? É muito diferente você dar aula para uma pessoa com deficiência visual, quando você já tem um conhecimento do que ela precisa, do que quando você não sabe nada. Você entra lá na piscina, se joga na piscina e não sabe para onde está indo. Então, eu acho muito importante a pessoa já ter também um acesso à informação. E se não tiver, procurar. Vai procura numa associação, procura na internet. Eu sempre fiz assim, quando eu não tenho informação, eu peço ajuda aos universitários, aos meus amigos, a quem tem acesso àquela informação. Perfeito. E como você acha que vai ser o seu futuro, assim, como educadora? Você pretende continuar na área, expandir de alguma forma? Sim, na educação eu quero continuar, mas agora eu estou colocando até no papel. Seria interessante para mim ter uma plataforma, né, com os cursos já em vídeos,
que tivessem uma acessibilidade para, talvez com uma audiodescrição, uma coisa específica para deficientes visuais ou para os enxergantes também. Mas que esteja lá, por exemplo, um curso de tantas aulas para quem quer viajar, né, que fosse bem acessível, que tivesse PDFs para as pessoas que, que tenham os leitores de tela e para aqueles que não tenham. Uma plataforma, eu acho que seria um bom avanço aqui. Seria, mesmo que eu não pudesse dar aula, o aluno teria acesso à informação. Né? Então, ele poderia ter aula comigo. É porque a minha agenda já está bem cheia. E eu estou vendo que eu estou com lista de espera de alunos. Então, se eu tivesse uma plataforma com esses vídeos bem acessíveis, seria muito bom, poderia ajudar bem mais as pessoas, tanto enxergantes como deficientes visuais. Só que eu preciso de uma equipe para isso, né? Sozinha eu não vou conseguir fazer isso. Certeza. Não, super entendo. Mas muito legal a ideia, acho sensacional. Acho que beneficiaria muitas pessoas que têm essa trava, ou que já passaram por formas mais traumáticas de aprender inglês por conta da baixa visão e que com certeza se beneficiariam muito de um inglês preparado, ou de qualquer idioma preparado para a pessoa com deficiência visual, né? Uma forma de ensinar que não dependesse tanto da visão. Eu acho que a ideia é maravilhosa, adorei. Muito bom. Isso. E como eu também fiz um curso de um ano de PNL, Programação Neurolinguística, tem uma parte da PNL que ajuda também no aprendizado de idiomas. Então, muita gente chega assim com bloqueios, com muito medo de se comunicar e vai perdendo com a ajuda com as aulas e também com a PNL. Perfeito. Muito bom, muito legal. E que mensagem você gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo, pensando que tem pessoas com deficiência visual que talvez queiram aprender um idioma, talvez professores de línguas que não saibam ainda como atender esse público? O que você gostaria de deixar aí como mensagem principal? Ai, eu sempre tenho em mente aquela frase: querer é poder. Quando eu quero, eu consigo e eu posso. Então, se eu posso, eu vou achar a melhor solução para conseguir fazer aquilo que eu quero, né? E vou achar as pessoas certas que vão me ajudar. Então, se a gente quer alguma coisa, tem que ser persistente, determinado, tem que se motivar e, e não desistir. A gente pode ter uns momentos que a gente dá uma caída, né? Fala, não, mas agora eu vou levantar. Não, tem que ser persistente. Porque é muito importante a gente fazer o que a gente gosta, o que a gente quer. E, então, é isso, a mensagem é essa: querer é poder. Eu posso, eu quero, eu consigo. Muito bacana, Catherine. Muito obrigada. Como que o pessoal consegue te seguir nas redes? Olha, no Instagram eu tenho uma página em francês, que é o @francês no sucesso. Eu não fiz para o inglês, porque senão ia me dar muito trabalho, eu não ia ter tempo para ficar no inglês e no francês. Eu comecei com o inglês e depois eu falei, não, vou deixar só para o francês. Mas eu dou aula dos dois idiomas já faz 13 anos. Ou então no Facebook, como Teacher Caterine Maharaj. Também vocês Maravilha, podem. francês do sucesso. Gostei do nome. Francês no, tudo junto em letra minúscula, francês no No sucesso. sucesso. Lá é só de francês. Ah, legal, muito bom. Tem vídeos desde quando meu filho era pequenininho, a gente comemorando 7 anos, porque eu fazia vídeos assim, não só na sala de aula, mas comemorando o aniversário dele, ou no supermercado, em situações do dia a dia. Hoje ele já está com 15 anos. Uau, é bem antiga a página, então. Uhum. Não, parabéns, Catherine. Foi um prazer te conhecer, entender mais sobre o ensino de idiomas acessível. Fiquei muito feliz de saber que é possível. Tenho certeza que quem está assistindo está mais preparado para talvez quebrar essas travas e procurar uma forma de aprender idiomas que seja inclusiva. Espero que também quem assista que seja professor tenha interesse em pensar em formas de adaptar e personalizar para cada pessoa, como a Catherine muito bem colocou aqui. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e até o próximo episódio.